Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje vocês vão aprender de uma vez por todas como que você vai analisar uma subscrição. Não vai ter mais lero-lero, Léo, não sei o que é esse negócio de KNRI 12. Não, para com isso. Hoje você vai aprender tudo e eu vou te mostrar tintim por tintim. Inclusive, nós vamos ler o RI do KNRI, beleza? Por que eu tô gravando esse vídeo? O pessoal lá do Método 21 me perguntou por que no dia 28 aconteceu essa queda com o KNRI. Você consegue ver claramente no gráfico. Tava custando ali no dia 28, R$166 e caiu de um dia pro outro, R$3. O que foi que aconteceu? Tem uma queda aí de 1,45. E se você acompanha o canal, você sabe que eu falo volta e meia que o KNRI é um fundo de ancoragem. Inclusive, vou deixar um vídeo bem aqui pra você entender o que é fundo de ancoragem, pra você conseguir ir construindo a sua escadinha de conhecimento em fundos imobiliários, beleza? Então, o KNRI como fundo de ancoragem, teoricamente, ele não tem muita volatilidade. E 1% realmente não é tanta volatilidade assim, mas você tem que entender o porquê que isso aconteceu. Sempre quando uma ação ou um fundo imobiliário, ela sobe ou desce, você tem que entender o motivo. Não é só aceitar o negócio e ficar quieto e calado. Não, você tem que entender o porquê que ele caiu. E aqui eu vou te mostrar passo a passo de como que você descobre, como que você investiga, como que eu faço a minha investigação. O negócio caiu 5%, como que eu faço a minha investigação? Nos fundos imobiliários, inclusive, é ainda mais fácil. Olha só o que você vai fazer. Você olhou lá que a Kinea, na minha carteira, inclusive, eu tenho um KNRI aqui, ó. Tá aqui, ó, o KNRI. No meu caso aqui, tá caindo só 0,10%, porque eu comprei ele mais barato. Então ele tá quase no valor que eu comprei agora, mesmo com essa queda de 1,43%. E aí, como eu vejo na minha carteira o que tá caindo, e no caso, quando eu não vejo, os alunos avisam, tá aqui e eu vou investigar agora o motivo da queda. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entrar aqui no fundos.net ou então no site de RI do próprio KNRI para você conseguir identificar quais foram os fatos relevantes soltos durante essa época. E aqui a gente já sabe o que aconteceu, qual foi o dia da queda. O dia da queda foi no dia 28. Então a gente tem que pesquisar aqui no fundos.net qual foi o fato solto no dia 28. Beleza? Como que eu chego nessa tela aí, Léo? Não sei chegar nessa tela, vou te mostrar um jeito bem fácil. Você vai entrar no Google aí, vai digitar fundamentos. Aí aqui no fundamentos você entra aqui no fundamentos, digita lá o nome do fundo que você está querendo investigar. No nosso caso aqui, KNRI11, vem pesquisar documentos e aí pronto. Estamos aqui no fundos.net. Fundos.net, ele é um site da Bovespa, tá? Todo documento que a ação ou fundo imobiliário encaminha para a CVM, você vai conseguir enxergar ele aqui. E se você reparar, dá uma olhada aqui nas datas de referência. O dia que foi enviado, você consegue perceber que a gente tem duas notícias aqui no dia 23. Olha só, temos a notícia aqui do quanto que o fundo vai pagar e temos o fato, o relatório gerencial aqui do fundo. Então, ponto 1, será que ele pagou menos? O dia que soltou, vou pagar tanto, caiu. Será que é? Temos que ver, né? Então, esse relatório, esses rendimentos e amortizações, são os avisos ao cotista, é o quanto que ele vai pagar. Ele tem que soltar todos os meses. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir isso aqui. Vamos ver. Ó, abrir o resultado aqui, tá falando que tá pagando R$1. Vou ir ali no Investidor 10 e vou ver quanto que pagou historicamente. Ó, desde o mês 9 de 2023 tá pagando R$1. Então, ele só continuou pagando a mesma coisa que ele pagava antes. Será que foi isso que fez a queda acontecer? Aparentemente não. Então, vou lá para a segunda notícia. Qual que é a segunda notícia que saiu aqui do dia 28? O relatório gerencial, que é o que eu mando você ler todo dia e você não lê, né, cara? É só pra você ver que eu não tô mentindo. Olha isso aqui, ó. Deu tempo nem de eu escrever, né? Você viu que o editor não cortou, não. Tá aí escrito pra você a receita pra você tomar de remédio aí em casa, ó. Pronto, papai. Agora eu quero ver se você não lê RI. Então vamos abrir o relatório gerencial e vamos tentar investigar quando você está frente a uma queda ou uma subida também. Mas frente a uma queda principalmente, você tem que abrir o RI com um olhar investigativo. Então a gente vai entrar ali como se fosse um detetive mesmo, tentando identificar qualquer tipo de coisa que saiu do eixo para identificar a queda, beleza? Então vamos abrir aqui, ó. E eu já sublinhei para você tudo que a gente precisa passar, porque afinal o RI do KNRI não é lá aquelas coisas, né? Tem só 8 páginas, a gente consegue ler bem rapidinho aqui. Então o objetivo do fundo, gerar renda de aluguel mensal através de locação de portfólio diversificado, com prédio corporativo, ou seja, ele tem um pedaço de laje, e com galpões logísticos. Então ele é um fundo híbrido, ele é um fundo de tijolo híbrido, porque ele tem laje e galpão corporativo, logístico, galpão logístico. Então aqui a vacância física ao final de março é de 2,51 e a vacância financeira é de 7,8. Eu já expliquei bem certinho a diferença de vacância física e vacância financeira. Não vou explicar aqui pra gente não sair do rumo que é subscrição, né? Você vai entender que o problema no final, eu dei um spoiler no início do vídeo, é a subscrição. E aqui, conforme informado, nosso comunicado foi aqui de R$1 por cota, pagamento de dividendos. E aqui, agora sim, ó. Por fim, no dia 21/3, foi divulgado um anúncio referente à 8ª emissão de cotas do fundo da Kinea. Subscrição, para quem não sabe, é um evento corporativo que os fundos imobiliários praticam muito. Por que os fundos imobiliários praticam muito mais do que as ações? Olha só, os fundos imobiliários têm uma legislação sobre eles que 95% do lucro líquido do fundo tem que ir para o cotista. Então, o lucro de
de um fundo imobiliário hipotético foi de 1 milhão, cara, 950 mil vai para os cotistas, que sou eu e você. Então o fundo imobiliário, imagina só, ele lucra 1 milhão e ele vai ficar só com 50 mil no caixa. Como é que esse fundo imobiliário vai continuar crescendo e exponencialmente, comprando mais prédios? Como que ele vai fazer para aumentar o portfólio dele? Não tem jeito. A própria legislação que é imputada sobre ele, a respeito dos dividendos, limita ele. Por isso que ele é diferente dos REITs. Os REITs são empresas, eles podem se endividar. Aqui no fundo imobiliário, não. Então, um dos motivos justamente para poder fazer subscrição de cotas é captar dinheiro do mercado para poder fazer investimento dentro do seu portfólio, para aumentar o número dos seus prédios, para poder gerar mais renda para os cotistas. Perfeito? Logo, subscrição de cota é o fundo imobiliário, o gestor gritando no megafone: ô, gente, aí, ó, vocês que têm fundos imobiliários da Quineia, da KNRI, a gente vai precisar de mais dinheiro para comprar mais prédio, a gente vai precisar de mais dinheiro para comprar mais galpão ou então mais laje corporativa. Vocês querem participar? Isso se chama subscrição. E você vai entender direitinho quando a gente abrir o prospecto aqui da subscrição. E olha só, o período de exercício do direito de preferência e também do coleta de intenções de investimento no âmbito da primeira série foi iniciado no dia 28 de 2024. Então, foi clicando aqui que eu abri a parte de subscrição, mas ficou bem claro que realmente não aconteceu nada de errado no fundo, ele está pagando o mesmo tanto, ele não aumentou sua inadimplência, ele não aumentou a vacância, não aumentou nem a financeira, nem a física. Na verdade, inclusive, ele manteve, né? Ó, ele fala que em março de 2024 não tivemos movimentações na carteira de inquilinos do fundo. Então, teoricamente, não mudou nada. O fundo é o mesmo. Por que caiu R$3? Por que caiu 1,50%? Foi justamente por causa da subscrição. Vamos terminar de ler o RE aqui. Coisas importantes, ó, o portfólio composto por 20 prédios, né, 20 propriedades, 20 imóveis, 12 são edifícios comerciais, ou seja, laje corporativa, e 8 são centros logísticos, ou seja, galpões, né? Receita por estado, 65% está em São Paulo, tem um pouquinho em Rio de Janeiro, um pouquinho em Minas Gerais. E a maior parte da receita, olha só, vem pelo setor logístico. Então, apesar dele ter menos, né? Ele tem bem menos galpão logístico. Ele tem 4 imóveis de laje a mais do que os galpões logísticos. Mesmo assim, logística é o que mais dá receita para ele. A maior parte dos seus contratos são típicos. Isso aqui não é coincidência. É o mesmo porcentagem de contrato atípico ser praticamente a mesma porcentagem dos galpões logísticos. Por quê? Laje corporativo normalmente é contrato típico mesmo. E galpão logístico é contrato atípico. O fundo conseguiu aí um reajuste do IGPM, PCA, bacana, né? Tudo tranquilo, normal, nada de fora do controle aqui. Você consegue ver aqui o cronograma dos vencimentos dos contratos, então ele tem 5% só dos vencimentos de contratos em 2024, depois tudo vai vencer lá para 2027, 2028 em diante, né? Então não tem problema nenhum. Consegue ver aqui que ele fez algumas carências. O que é esse negócio de carência, Léo? Olha só, ele tava com vacância, ou seja, tinha um prédio lá que tem 3 salas comercial e só tinha 2 alugadas, então faltava alugar uma sala comercial, certo? Isso se chama vacância. Nesse exemplo, considerando que as 3 salas sejam do mesmo tamanho, se tem 2 alugadas e uma tá desalugada, a vacância é de 33%. O gestor tá louco para poder alugar essa sala comercial, certo? E aí vem, por exemplo, o André querendo alugar essa sala. E aí o que que acontece? O fundo imobiliário, se tá difícil demais para alugar, ele dá uma facilitada pro nosso querido amigo André, né? Ele fala assim, ó, não, André, pode entrar aí na sala comercial, a gente vai cobrar tanto, vai reajustar por IPCA ou pelo IGPM, a gente vai fazer um contrato aí de 2, 3 anos, fica tranquilo, não precisa pagar agora, começa a pagar daqui 3 meses o seu contrato, não tem problema, eu vou te dar esse período de carência. Então perceba o que aconteceu. Entrou o André aqui, agora tem os 3 salas comerciais estão alugadas, ou seja, a vacância tem? A física? Não tem, mas ainda tem vacância financeira. Por isso que a vacância física está menor do que a vacância financeira do fundo, porque tem alguns inquilinos que estão realmente com carência. Você consegue perceber que a receita vai aumentando, olha só, em março já vai aumentar aqui mais 90 mil, depois mais 192 mil, depois em maio mais 500 mil, né? Quase meio milhão. Em julho vai bater ali os meio milhão e ali em setembro vai acabar todas as carências e aí vai aumentar a receita de 651 mil, né? Então as salas, os galpões já estão alugados. É só a carência realmente vencer para que a vacância financeira diminua. O fundo possui mais de 95 inquilinos, trazendo uma diversificação gigantesca para o portfólio. Não é uma diversificação qualquer, é uma diversificação realmente gigantesca. Imagina, em 20 imóveis, 95 inquilinos. Aí você consegue perceber que a diversificação dos próprios inquilinos é muito boa. Em serviço, financeiro, comércio, engenharia, tecnologia, logístico, industrial. Então, realmente é um fundo que tem segurança realmente. Ele se enquadra em vários indicativos de ancoragem. Realmente, se você não assistiu, Léo, não entendi esse negócio de ancoragem aí. Você falou ancoragem 2
2, 3 vezes no vídeo, não sei nem o que é. Tá aqui o vídeo, não vacila, tem que assistir. Cara, é só você pegar esses 20 minutinhos desse vídeo, pegar mais 30 minutinhos do outro vídeo, você investir os 50 minutos da sua vida pra mudar o seu futuro inteiro. Se você aprender a investir em fundo imobiliário, só fundo imobiliário de ancoragem, cara, você vai mudar o futuro, não é só da sua família não, meu parceiro, é de todas as suas outras gerações. Se você construir uma renda passiva, realmente investir em bons ativos, isso aí não vai diluir não, meu parceiro, não vai diluir não. É essa a intenção do canal. É por isso que o canal aqui vai ser o maior canal do Brasil. Aqui não vai ter enrolação não, meu parceiro. Eu vou te mostrar tudo e eu vou te mostrar da melhor maneira possível que eu conseguir, né? Eu já oro muito pro Pai do Céu para que ele me dê didática para te ensinar cada vez melhor. E a única coisa que você tem que fazer é reconhecer para ver se tá dando certo as orações ou não, né? Então deixa o like no vídeo aí, se você gostou até aqui, você vai aprender subscrição agora, beleza? Aqui a gente só passou dos imóveis, aqui no final a gente tem uma coisa importante também que precisa falar antes da gente ir para subscrição, que é a receita potencial do fundo. Então ele tem uma receita potencial mensal de 28 milhões. E aí ele tem aqui uma vacância que faz com que 2 milhões ainda não seja imputado a esse lucro, né? Então o prédio desalugado lá e não tá ganhando dinheiro, né? E tem aqui as carências e os descontos que vai inevitavelmente, ao vencimento das carências, começar a cair na sua carteira. Então teoricamente a receita dele hoje está de 23, mas a potencial é de 28. O fluxo de caixa do mês aqui, ele teve um adiantamento, olha só. Aqui no KNRI ele tem um fluxo de caixa bem gordinho, olha só. O saldo inicial aqui no dia 1º de março. E aí ele foi recebendo, né, toda a sua receita operacional, aluguel, receita financeira, receita com venda de ativo, enfim. Aí teve uma compra de ativo, taxa de administração. Tá? No dia 28 de março, que foi o fechamento do mês, pô, ele tá ainda com um caixa de 23,9 milhões, né? Então um caixa bem gordinho. Praticamente um mês aí de pagamento de dividendos, né? Quase que um saldo acumulado aí de R$1, né? Beleza, então vamos clicar aqui na parte da subscrição, vamos dar uma lida. Esse aqui, meu parceiro, é um prospecto de subscrição. Familiarize-se com isso, porque vai acontecer muito em fundos imobiliários, tá? Tem 182 páginas. Nossa, Léo, cheguei do trabalho destruído, moído, vou ter que ler 182 páginas no prospecto para ver se é bom ou não é bom subscrição. Eu prefiro não participar disso. Aí eu tendo a concordar com você. Por isso que eu vou te ensinar aqui as partes principais que você precisa ler. Quando eu chego e bato de cara com um prospecto desse, eu não leio as 182 páginas, não leio. Eu leio pontos principais e aí, caso ele passe nesses pontos principais, nessa base, aí sim eu vou ler mais coisas, senão eu nem leio mesmo. A maior parte das subscrições não vai valer a pena você participar. Já vou te adiantar aqui agora. Mas você tem que entender e tem que conseguir aproveitar daquelas subscrições que realmente vale a pena, porque senão você vai perder um direito que você, que é cotista, tem. Então beleza, quando um fundo imobiliário faz subscrição, lembrando lá da definição, é um megafone onde o gestor está chamando os investidores em geral, principalmente os cotistas que já têm, né, uma cota de fundo. Você, por exemplo, que é cotista do KNRI, você tem um direito de preferência. Então o gestor vai anunciar para todo mundo, mas ele fala, pô, primeiro vamos aqui oferecer um direito de preferência para quem já tem, para quem já confia no KNRI. Mas todo mundo vai poder comprar, beleza? E a gente está com a intenção de captar aí 914 milhões que ele quer fazer aqui nessa subscrição. Então, duas coisas você precisa ler, principal, lá dentro da subscrição, dentro desse prospecto. Primeira coisa, cronograma, pra você entender o que vai acontecer. Primeiro ele anuncia, depois ele lança o prospecto, que é isso aqui que você tá vendo. Depois, se for aprovado, né, o prospecto, se for aprovada a subscrição e ela realmente for a público, até algum cronograma que ela precisa seguir. Primeiro, cai o direito de subscrição dentro da conta dos cotistas. Então eu vou até mostrar aqui para vocês, vou entrar na minha Clear, dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho cotas do KNRI, né? Logo, eu vou ganhar um direito de subscrição. O que significa o direito de subscrição? É um ticketzinho que eu tenho, como se fosse um ingresso, onde eu mostro para a gestora, ó, eu tenho esse direito aqui. E aí eu consigo comprar, participar da subscrição de maneira mais tranquila, de maneira com preferência, né? Por isso que chama direito de preferência. Então eu venho aqui no menu, clico em subscrições e aí eu vou ver quais são as subscrições que estão disponíveis. E aqui você consegue ver, ó, KNRI11 eu tenho direito de subscrições. Quantos que eu tenho? Eu tenho um direitinho só um direito. Preço de exercício. Perceba agora a vantagem de você participar de uma subscrição. Perceba a vantagem. Olha só, o preço hoje do KNRI tá de R$ 163,40. Se eu participar da subscrição, eu tenho um direito, então eu tenho direito de comprar uma cota por esse valor aqui, que é o valor da subscrição. Então, a subscrição, se eu fosse comprar, seria de R$ 162,73, 74 centavos, né? Então fica mais baratinho.
Olha só, a diferença entre aqui e aqui vai dar ali 70 centavos. É como se eu tivesse um desconto de 70 centavos, considerando, né, considerando que esse preço vai se manter o mesmo. Porém, dentro do cronograma aqui, inclusive, olha só, deixa eu apagar essa rabisqueira. Dentro do cronograma, vamos ali no cronograma, ó. Tá aqui a página 25. Cronograma, olha só, já sublinhei para vocês. Primeira coisa, registro de oferta na CVM. Então, 20/3, ele registrou a oferta na CVM. Divulgação de anúncio, data de corte, aí aqui, ó, início do período de exercício do direito de preferência e de negociação do direito de preferência. Então, presta atenção no que aconteceu. No dia 28, o pessoal começou a negociar o direito da preferência. Então, aqui, por exemplo, que eu tenho um direito de preferência, eu posso vender isso aqui, sabia? Olha só, se eu vim aqui em menu, vim aqui em meus ativos, eu consigo achar o KNRI 12 aqui nos meus ativos, ó. Vamos procurar aqui. KNRI 12, tá vendo aqui? Inclusive, desvalorizou. Quer dizer que o meu KNRI tá desvalorizando? Não, quer dizer que o direito de subscrição tá desvalorizando. E olha só, eu posso vender ele, eu tenho um direito, eu posso vender ele a 16 centavos. Então tem gente oferecendo e comprando esses direitos por 16 centavos. Qual que é a vantagem do cara comprar por 16 centavos? Ele paga 16 centavos para mim, eu entrego para ele o ingresso, né, o pedacinho do papel, ó, vai lá comprar, você tem um direitinho. E aí o direito dele vai ser comprar 162,74, enquanto a cota está de 163,40. Então mesmo pagando os 16 centavos para ele vai valer a pena se o preço continuar o mesmo. E agora sim você vai entender o porquê que a cota caiu de 166,50 para 163. Por quê? Porque durante esse período aqui, meu parceiro, do dia 28 que iniciou a subscrição, né? Deixa eu voltar aqui na parte de subscrição. No dia 28 que iniciou o período de negociação, até a data limite de negociação, no dia 8, esses direitos vão ser comprados, vão ser vendidos. E até o dia 10, você tem que se subscrever. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e clicar em subscrever direitos. Se eu quiser subscrever, eu tenho que preencher aqui um formulário, que eu não vou preencher aqui, porque eu não tenho interesse em fazer essa subscrição. Mas até dia 8, provavelmente esse preço do KNRI vai se igualar ao preço da subscrição. Por quê? Pensa comigo, você tem o KNRI a R$166, você tem ele a R$166. E aí lá no dia 28, né, no caso no dia 1º de abril, que foi depois do final de semana, no dia 1º de abril você ficou sabendo que existem direitos que vai existir uma subscrição e que você vai conseguir comprar ele a 162. O que você faz? Inevitavelmente, qual que é a racionalidade da maioria do mercado? Pô, eu vou vender esse negócio aqui, eu vendo a 166, o preço vai cair porque todo mundo vai vender, vai se aproximar lá de 162, quando chegar perto dos 162 eu compro direito, pago 16 centavos em cada direito e aí eu compro a subscrição. Então para ele vai sair no lucro ficar fazendo essa transação. Olha só, ele vai pagar 16 centavos, então 0,16 centavos num direitinho, né? Mais os R$ 162,74, ele vai pagar R$ 162,90. Se ele vendeu lá R$ 166,50, ele ficou no lucro de R$ 3,60 por cota. Então, se ele tem 1.000 cotas, ele ganhou R$ 3.600 fazendo essa transação. Eu faço esse tipo de transação? Não faço, não é do meu interesse ficar fazendo swing trade, né? Tem um monte de negócio que tem que pagar. Se você tá no ganho de capital e se você faz bons investimentos, se você compra no momento certo, igual os alunos do método 2 em 1, por exemplo, compra quando o negócio tá descontado, você vai ter valorização de cota. Aí você tem que ficar pagando imposto de renda. Para nós não compensa. O que compensa para nós que somos investidores de longo prazo, inclusive em fundos imobiliários? Você deixa o negócio desvalorizar, quando desvalorizar você compra mais, porque depois vai normalizar de novo, né? E um ponto importante é sobre a diluição. E aí a gente entra então no segundo ponto importante que você tem que olhar na subscrição. O primeiro ponto importante é qual? Cronograma. Pra você ver até quando que o fundo vai cair, até que preço que ele vai cair, que normalmente é o preço aqui da subscrição, e até quando ele vai cair. Então até dia 8 ele vai ficar oscilando mesmo. Pode ser que ele fique ali na casa dos 163, pode ser que próximo do dia 8 ele caia mais um pouquinho com o pessoal vendendo e aí bata ali, mas o mínimo com certeza vai ser 162. Se o mercado tiver muito maluco, cai um pouquinho abaixo de 162,74 e é a hora de você fazer o quê? Aí você não precisa nem da subscrição, né? Porque você comprar no mercado tá mais barato que o da subscrição, aí você compra do mercado, né, meu parceiro? Por isso você tem que ser esperto, por isso você tem que ter conhecimento. Na bolsa de valores, o conhecimento é muito premiado, mas a ignorância, meu parceiro, é desproporcionalmente assim, punida. Então, se você tem conhecimento, você vai se dar bem. Mas se você é ignorante, você vai se dar muito mal, meu. Então, vamos aqui, então, pro segundo ponto, que é, pô, o cara tá anunciando querendo captar dinheiro. Você que vai dar o dinheiro pra essa pessoa, para esse gestor, você tem que saber no que ele vai investir, não é mesmo? Você tem que saber quanto de rentabilidade que vai ter. Então, a gente precisa ler a parte de destinação de recursos. Porque imagina só, chega um primo seu e fala assim, ó, me dá R$100 aí, que eu vou pegar esses R$100 e vou investir e eu te devolvo o lucro. Aí você fala, beleza, entrega os R$100 e pronto?
Não, você tem que saber no que ele vai investir, quanto que vai ser o lucro, quanto de rentabilidade vai ter, porque você quer saber do quanto daqueles 100 reais vai voltar. Então, destinação de recurso é muito importante numa subscrição. Então, vamos voltar lá para o índice, que no índice tem, ó, destinação de recurso, aí na página 7. Olha só, neste sentido, os ativos no quais o fundo poderá investir são diretamente por meio de aquisição de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, ou seja, comprar um imóvel, né? Indiretamente por meio de aquisição de ações ou cotas de sociedades cujo propósito seja investimentos em direitos reais de bens imóveis. Ou seja, ele está falando que eu posso comprar diretamente um imóvel ou eu posso comprar uma empresa que detém um imóvel, eu posso comprar um fundo que detém um imóvel, mas em geral é realmente o imóvel que ele quer comprar. Cotas de fundos de investimentos em participações ou cotas de outros fundos de investimentos imobiliários, que também pode ser fundos imobiliários. O fundo poderá aplicar parcelas do seu patrimônio líquido em cota de fundo de investimento referenciado em DI, ou seja, liquidez, né? Ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, liquidez compatível para atender as necessidades das despesas ordinárias do fundo em derivativos exclusivamente para fins de proteção patrimonial. Ponto importante, foi até escrito em letras garrafais. Na data do prospecto, o fundo não possui ativos ou ativos de liquidez pré-determinados para aquisição de recursos decorrentes da oferta. Ou seja, ele falou que pode investir em imóvel, pode colocar na renda fixa e que não sabe o que ele vai fazer. É a mesma coisa do seu primo vir falar assim, me empresta 100 reais aí, que eu vou investir, te entregar o rendimento, mas ele fala, aí você pergunta, mas onde você vai investir? Não, posso investir em qualquer coisa. Eu não gosto de quando uma subscrição não tem destinação dos seus recursos. Por exemplo, aconteceu com o RZTR, aconteceu também com uma subscrição recente aqui do New L. Pô, isso aí realmente, para mim, não faz sentido eu entrar na subscrição que eu não sei nem quantos por cento eu serei diluído e nem em quanto por cento esse dinheiro, essa destinação vai render. Então eu prefiro esperar no mercado mesmo. Eu espero a quando eles captar, vou ver quanto que eles captou, da captação vou ver quanto que eles investiram, quanto tá entregando de rentabilidade, para ver se eu fui diluído mesmo ou não, para ver se eu quero sair do fundo ou não. Mas quando não tem destinação de recurso, eu não participo da subscrição. Ah, Léo, cita aí então uma subscrição que teve destinação de recurso. A do Galg, né, que depois virou Gari, fez destinação de recursos. Pô, vamos emitir tanto, queremos captar tanto para comprar tais imóveis. Já tá lá, é só, se viu o dinheiro, nós vamos comprar. Veio o dinheiro, eles comprou na mesma hora, trocou até o nome do fundo para Gari, porque aí entrou um pouco de renda urbana. Isso aí é uma subscrição de respeito, né? E pra gente finalizar o vídeo aqui com chave de ouro, se você ainda não deixou o like, né, pelo amor de Deus, deixa o like. Ou se tiver ruim o vídeo também, deixa o dislike, pô. Deixa o dislike, você não pode ficar só em cima do muro. Deixa o like ou dislike pra eu saber se tá bom ou não tá bom o vídeo. E se você não inscreveu, deixa eu te contar um segredo. 30% das pessoas que vêm aqui assistem o vídeo recorrentemente, não é só um que caiu de paraquedas, assistiu, não gostou e vazou. Porque essas pessoas, eu dou até razão pra elas. Mas pra quem vem todo dia, assiste o vídeo todo dia e não é inscrito, pô, aí você quebra minhas pernas no meio, né? Você quebra minhas pernas e quebra de novo no meio. E se inscreve aí, moço, pra você ajudar o canal tem que crescer, né? A gente tem que ser o maior canal, não só do Brasil, mas do mundo. Você vai ver, você vai bater no peito e falar, eu vou ajudar aquele cara lá. Aqui nos alunos do Método 21, inclusive, não sei se eu fiz isso no YouTube também, tá? Mas pros alunos do Método 21 eu tenho certeza que eu fiz, que foi explicar a diluição do Galg. Eu calculei que a diluição do Galg, a gente fez um cálculo depois de já ter acontecido a subscrição, quanto que aumentou de rendimento, e no final o Galg não foi diluído. Você que é cotista do fundo, mesmo se você não tiver participado da subscrição, apesar de ter aumentado a quantidade de cotas, aumentou o rendimento, você não foi diluído no pagamento de proventos. Vamos ver do KNRI? Olha só, vamos pegar aqui, diluição de posição acionária e subscrição. Você vai ser diluído. Por quê? O que é ser diluído, Léo? É você ter menos participação. Vou te provar isso aqui numericamente que fica mais fácil de você entender. Olha só, o número de cotas antes da subscrição. Então, antes dessa subscrição acontecer, que é o que é real hoje, porque ela ainda está acontecendo, não aconteceu ainda, a gente tem no KNRI 24,1 milhões de cotas, beleza? Esse número aqui de cotas. Depois da subscrição, eles querem emitir mais 5 milhões de cotas. Onde você viu isso, Léo? Lá na parte de subscrição, aqui em cima você consegue ver, ó, valor total da oferta, valor mínimo da oferta. Você consegue ver aqui, ó, que o valor total corresponderá inicialmente a 914 milhões. Se tiver sucesso a emissão, vai ter emissão de um lote adicional de 25%, que vai ser mais 1.433 cotas. Então, no total, será emitida aí 5,7 milhões de cotas. Então, a única coisa que eu fiz foi somar aqui. Então, aumentou de 24 para 29 milhões de ações. Vamos pegar um cara que tem 1.000 cotas de KNRI, só para você entender que ele foi diluído. Olha só, antes da subscrição, ele tinha 1.000 cotas de 24 milhões. Então, qual que era a posição acionária dele? É simplesmente 1.000 dividido pelo número de cotas que existia. Então, quer dizer que ele tem 0,004
4% do KNRI. Por isso que ele tem um lucro de 0,004 do KNRI. Depois da subscrição, novas cotas foram adicionadas, correto? Então, agora os 1.000 não está mais sendo dividido para 24, está sendo dividido para 29. Então, a posição acionária dele caiu de 41 para 33. Isso aqui foi uma diluição de 23%, meu parceiro. Então, só será boa a subscrição se esse dinheiro que ele captou render pelo menos 23,74%. Se render 23,74%, vai ficar elas por elas. Se render menos do que isso, o cotista vai receber proporcionalmente menos dividendos. E se render mais do que isso, que é a intenção, ele pegar esse dinheiro e a diluição representar menos do que o rendimento proposto, aí vai ser bom, porque ele vai aumentar a cota lá, cada cota recebia R$1, e agora, apesar de aumentar o número de cotas, cada cota vai receber R$1,02, por exemplo. Aumentou o dividendo, bom demais. Então eu peguei aqui uma parte do DRE, a gente não tem a parte posterior ainda, igual tínhamos aqui do Gary, né, para poder fazer antes ele tinha 4 milhões de rendimento e depois passou a ter 10, aqui a gente não tem ainda, né, a gente só tem aqui os 24 milhões, que é o rendimento que ele está distribuindo atualmente. A gente vai ver depois da subscrição o que vai acontecer, onde ele vai pegar esse dinheiro, onde que ele vai colocar, se vai render 23% a mais ou não. Eu fiz uma simulação aqui para ver o quanto o KNRI deveria lucrar e distribuir de rendimentos para poder permanecer a mesma coisa. Então, ó, antes da subscrição, o rendimento tá aqui, ó, rendimentos a distribuir 24 milhões. Como o cara tinha 1.000 cotas, ele ia ter um rendimento de R$1.000,18. Perfeito? Depois da subscrição, subiu o número de cotas. Então, teoricamente, tem que subir também o lucro. Para as 1.000 cotas continuar recebendo 1.018, o lucro tem que subir de 24,1 milhões para 29,8 milhões. Então, a gente tem que esperar, e agora são cenas para um próximo capítulo, né? A gente vê o que ele vai fazer com o dinheiro que ele captar e se o rendimento a distribuir realmente vai aumentar para pelo menos essa faixa aqui de 29 milhões, para você ter um aumento no rendimento igual à diluição que você sofreu. É que aí fica elas por elas, não tem problema você participar, não participar. Se eu vou participar da subscrição, ficou bem claro aqui nesse vídeo que para mim não faz sentido participar de subscrição desse modelo. Para mim, prefiro muito mais, caso caia realmente a cota, eu aumentar minha posição acionária pelo mercado mesmo. A gente precisa ver o que vai acontecer na subscrição, a gente não sabe se o investimento vai ser bom, se não vai ser, né? Então, precisamos ver, realmente esperar, e com certeza eu vou gravar um novo vídeo para você quando isso acontecer. Por isso você não pode deixar de se inscrever no canal para não perder próximos vídeos importantes, meu parceiro. Você vai ver, faz esse teste. Abre 10 abinhas de vídeo aí dos últimos vídeos do canal. E aí você assiste todos. Anota, bem, você vê aqui que até para eu fazer o resumo eu anoto, né? Então anota tudo e vê se você não vai aprender uma coisa nova, cara. Vê se não vai valer a pena para você, que eu tenho certeza que vale muito mais. Sério mesmo, isso aqui não é brincadeira não. Vale muito mais do que muito curso pago de 2, 3 mil, 4 mil reais. Eu falo isso porque eu já comprei a maioria desses cursos aí, meu parceiro. Então não vacile, se inscreve no canal, ativa as notificações aí. Se você não deixou o like ainda, deixa agora, né? Agora que você viu que valeu a pena, deixa o like aí no vídeo. Eu te espero no próximo vídeo, espero que você tenha gostado, porque o próximo também será excepcional.